Um aluno faz uma avaliação de química, acerta os cálculos, mas tem que provar ao professor que fez a prova. Fica aí que eu tenho mais uma história para você. Antigamente, o ensino médio se chamava segundo grau e um aluno fez um curso técnico ali pelos anos 80. Naquela escola tinha um professor de química que era o terror de todo mundo. Você acredita que esse professor dava aquelas provas complicadas de química e não deixava os alunos consultarem a tabela periódica? Pois é, os alunos tinham que dar um jeito de resolver aquelas equações, aquelas contas complicadas de química, sem usar a tabela. É claro que tinha jeito de fazer, mas com a tabela era mais fácil, mas o cara não facilitava. 2 alunos estudavam juntos, eram amigos, e estavam ferrados em química. O professor marcou a prova e eles estudaram que nem uns desesperados. Os 2 já tinham ficado em recuperação, já tinham sido reprovados nos bimestres anteriores. Eles tinham que passar, senão o bicho ia pegar em casa. Naquela época, a carteira da sala de aula que eles estudavam era uma mesa quadrada, assim, para uma pessoa só para um aluno, e o tampo da mesa era branco, de fórmica. Dava para escrever com lápis. As carteiras eram todas rabiscadas, sujas, palavrão, aquelas besteiras, cola para prova. O pessoal escrevia de tudo na carteira. Esses 2 alunos perguntaram ao professor se dessa vez ele ia permitir o uso da tabela periódica e de uma folha em branco para fazer o rascunho das contas. O professor disse que não precisava de folha de rascunho nem de tabela. Bateu o desespero nos 2 e eles tiveram uma ideia. Resolveram limpar as mesas e usar o tampo da mesa como rascunho. Eles levaram pano, álcool, borracha e limparam aquela sujeira toda. A mesa ficou limpinha. Eles também decoraram, memorizaram a tabela periódica e resolveram escrever a tabela periódica no tampo da mesa que eles tinham feito a limpeza. Eles fizeram a prova e usaram o tampo da mesa como rascunho, como eles tinham planejado. Passaram os cálculos para a prova e entregaram ao professor. Até aí, tudo bem, quer dizer, tudo mais ou menos. Passaram os dias e na semana seguinte o professor vem com os resultados. Um aluno passou e o outro ficou reprovado. Ele esqueceu de passar os cálculos da carteira para a prova, aquele cálculo que ele tinha feito na mesa. Quando recebeu a prova corrigida com a nota baixa, ele falou para o professor: mas eu fiz os cálculos, professor. O professor respondeu: não fez não está aqui. Mas eu fiz na carteira, professor. Lembra que eu limpei a carteira para fazer as contas? Até mostrei para o senhor. O professor respondeu: tem que estar na prova. Me traz a carteira então. Olha, no desespero, o aluno começou a procurar a carteira, mas não encontrava, porque tinham trocado as carteiras de sala. Então ele começou a pedir licença aos outros professores, entrava nas salas e ficava olhando carteira por carteira para encontrar o cálculo da prova, até que ele encontrou. Ele pegou a carteira e saiu correndo pela escola com a carteira na cabeça atrás do professor. Olha o desespero do aluno. Ele encontrou o professor no pátio, indo pegar o carro para ir embora. Tá aqui, professor, encontrei. E mostrou a carteira no pátio, no estacionamento. O professor, com um sorriso sarcástico, olhou a carteira, corrigiu e deu os pontos para ele. Olha, foi engraçado. Engraçado hoje, né? Mas não precisa ser assim, né? Vamos combinar. Esse é o tipo de professor que se coloca em um pedestal, arrogantemente, de forma sádica, né? Que troca o exercício da autoridade pelo do autoritarismo. E isso, eu penso, não ser correto. Esse professor fez uso de uma pressão totalmente desnecessária.
o aluno quase morreu do coração. É um tipo de prática ultrapassada, que cobra pura memorização, que impõe aos alunos condições injustas. Por que não dar uma folha de rascunho? Por que não permitir a consulta da tabela periódica? Qualquer profissional já formado que trabalhe em um laboratório tem uma tabela periódica pendurada na parede. Por que um aluno não pode ter também? Não é verdade? Eu acho que as novas gerações de professores estão mudando suas práticas, mas ainda existem desafios bem grandes pela frente. Bom, e essa foi a nossa história de hoje. Deixa pra gente aí o seu comentário dizendo o que você achou. Aqui no canal você vai encontrar muitas outras histórias de professor, de aluno e de sala de aula. Se você quiser, a gente conta a sua história aqui também. Manda pra gente nesse e-mail que está aparecendo aí embaixo. A gente lê a sua história, avalia, dá uma arrumada do nosso jeito e quem sabe sua história pode aparecer aqui também. Eu sei que você tem uma história interessante vivida na escola, ok? Um abraço, até a próxima história e eu espero que seja a sua. Um abraço, tchau!